Hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento da arte ao longo da história, mas também vamos responder uma pergunta. Será que cristão pode ouvir música secular? Será que cristão pode produzir música secular? Com base bíblica, nós vamos apresentar o cristão se relacionando com a arte, o cristão se relacionando com a música. Meu nome é Jânio e esse canal é Afirmando as Escrituras. Para começarmos, vamos falar como a arte se desenvolveu ao longo do tempo e como os cristãos se relacionavam com ela. A arte, antigamente, era muito restrita ao religioso, a igreja era um grande produtor de arte. Ao mesmo tempo que muitas pessoas que tinham recurso, a elite, ela também fazia arte. Nisso surgiu o pensamento medieval, que foi muito prevalente naquele tempo, chamado dualismo cristão. Ele dividia aquilo que era sagrado e aquilo que era secular. Aquilo que era sagrado era feito pela igreja. A igreja era a arte produzida no campo religioso. A arte que era feita pelo ímpio era secular, não prestava, não se aproveitava para nada. O perigo de nós dividirmos em uma área sagrada e a outra secular é não sabermos discernir de fato que até o ímpio pode produzir coisas boas. Tem artes, tem pinturas, tem obras magníficas que nós, cristãos, mesmo feito por não cristãos, nós podemos nos aproveitar. Esse pensamento se mostrou errado e os reformadores lutaram muito contra esse pensamento, dizendo, olha, tem coisas que o ímpio pode fazer pela graça comum, coisas que Deus usa eles para nos dar, obras magníficas, pinturas, obras de arte. O ímpio também pode produzir, e mesmo assim nós podemos aproveitar, mesmo seja um cristão que fez aquela obra. Nós temos outros critérios para discernir se essa obra é ou não é. E esse pensamento tem um perigo também. É um perigo de a gente só aproveitar e desfrutar daquilo que é produzido pelo meio gospel e nós jogarmos tudo fora, aquilo que é produzido lá fora. A gente joga tudo fora, a gente só consome o que é gospel, a gente só consome aquilo que é produzido no campo religioso. E a gente esquece que até o ímpio pode produzir. É inegável a restrição que havia. Hoje temos um acesso mais gratuito à arte e mais rápido e fácil. E nisso a gente tem que discernir o que a gente faz para rejeitar uma obra de arte. O pensamento mais predominante nessa área é que nós rejeitamos pelo autor. Nós rejeitamos uma coisa porque foi um ímpio que fez. Mas esse pensamento se torna errado ao analisarmos Gênesis capítulo 4 sobre a descendência de Caim. Caim faz o conceito de cidade. Nós usamos os filhos de Caim, ao desenvolver lá em Gênesis capítulo 4, do 17 ao diante, eles também constroem obras. Um se torna pai de todos aqueles que tocam instrumento. Outro se torna pai de todos aqueles que tomam conta de gado. Outro de todos aqueles que mexem com metal. São 4 coisas apontadas aqui que nós utilizamos, mesmo sendo feita por ímpio. Já que nós estamos nos relacionando com arte constantemente, como de fato nós devemos discernir e rejeitar aquilo que não vem de Deus? Muito claro, nós devemos rejeitar pelo seu conteúdo e pelo veículo, pelo meio que nos apresenta. Nós devemos ter discernimento para encontrar a cosmovisão, a visão de mundo que nos quer nos apresentar. Nós devemos entender qual é a técnica, qual o jeito, por que ele falou isso. E isso a gente deve ser criterioso na questão da arte. Nós devemos ter um discernimento. Em muitas igrejas, ela proíbe você consumir arte porque acha que você não tem esse discernimento. E o nosso discernimento tem que estar nas Escrituras. Geralmente, isso é fato. Muitas pessoas não estudam a palavra de Deus e caem em vãs filosofias. Mas nós devemos ter a mente cativa em Deus para também poder analisar artes e trazer, quem sabe, a cosmovisão e apresentar para o mundo que muitas vezes se cala ao cristianismo, mas do jeito que você se apresenta de outra maneira, ele o escuta. Vamos entrar na questão musical. Se é de fato cristão, pode ouvir música secular? Não. Como nós falamos de música secular, é o que já está empregado na nossa cultura, o que seria música secular. Mas antes de explicar e desenvolver isso, deixa um entendimento claro aqui. Músicas dentro da igreja têm que ser direcionadas a Deus. Deus é o centro do culto. Músicas que são direcionadas a nós não podem ser cantadas dentro do culto. Ela tem que ser expressa para Deus, uma canção poética para Deus, para o nosso
Criador. E não há brecha para nós cantarmos outras músicas que não seja voltada para Deus dentro da igreja. A Ele que é digno de toda adoração. Mas como nós falamos de música secular, é as músicas feitas por ímpios. Músicas fora da igreja. Será que cristão pode ouvir ou não? Deus nos deu a área musical. Deus criou a música. E Ele criou para que nós venhamos aproveitar. Mas antes de construir um pensamento mais sólido sobre esse assunto, vamos refutar algumas falácias em cima desse tema. Primeiramente, essas músicas são feitas por ímpio. Como vimos, o que faz a música ser ou não de Deus é o seu conteúdo. Porque música, mesmo sendo de ímpios, ela pode trazer uma questão moral, trazer uma questão de convivência, de comunidade. Ela também pode trazer verdades. Nós rejeitamos músicas não pelo autor, mas pelo seu conteúdo. Assim também como nós vamos assistir filmes, séries, nós temos esse critério. O autor pode ser um ímpio, mas se a gente ainda pode aproveitar, assistir aquele filme, mesmo sendo construída, a gente despreza aquele filme, despreza aquela série pelo seu conteúdo que é nos apresentado. Tal certa forma que redes sociais, roupas, muitas questões da nossa cultura são feitas por ímpio, mesmo assim a gente aproveita. Porque a gente exclui ou aceita alguma coisa se de fato é pelo seu conteúdo que é nos apresentado. Outra falácia apontada é essas músicas são oferecidas às outras pessoas, não a Deus, por isso deve ser rejeitada. Mas fazendo um critério, uma boa pergunta merece uma boa resposta. Percebemos lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17 ao 18, Davi faz uma canção a Jonatas e a Saul, que havia morrido, como uma canção de guerra, uma canção para um herói de guerra, e manda que todo Israel cante. Veja bem, essa canção não está sendo direcionada a Deus, está sendo direcionada ao amigo que havia falecido. E muitas canções que nós direcionamos às outras pessoas, como músicas românticas, nós direcionamos ao nosso cônjuge. Nós, músicas de amizade, direcionamos à pessoa que nós temos um relacionamento de amizade. Não é porque não é oferecida a Deus que devemos ser rejeitada. Essa música, de alguma forma, está sendo direcionada a Deus como um centro de todas as nossas vidas. A falácia mais forte é dizer, olha, essas músicas são oferecidas a ídolos, por isso a gente não consome. Elas são oferecidas a ídolos pagãos. Isso me preocupa, a mentalidade cristã que nós temos sobre esses assuntos, sobre questões de ídolos, questões de forças sobre as nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, fala sobre essa questão de ídolos, coisas que são oferecidas a ídolo e como nós nos relacionamos com ela. Vamos ao texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Comeis de tudo o que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Paulo está abordando uma questão de idolatria, comidas que eram oferecidas a ídolos, carnes no açougue que era oferecida a ídolo, e ele fala como o cristão deveria se relacionar com isso. E Paulo, ele fala comer de tudo que se vende no mercado, não perguntai, questão de consciência. Paulo nos aponta uma orientação que aqueles ídolos não têm mais autoridade sobre o povo de Coríntios. Ele não tem mais autoridade sobre a vida dele. Cristo libertou e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles não colocam a autoridade do ídolo sobre a sua vida. Ele reconhece que Cristo é o Senhor plenamente da sua vida. Cristo é o Senhor da nossa vida. Eu não aceito isso, isso é impuro. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 13, diz assim: E foi dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa imunda. Segunda vez disse: Não faça tu comum o que Deus purificou. Pedro dizendo aqui: Isso é impuro, isso eu não consumirei. Aí Deus diz: Não ouse amaldiçoar aquilo que eu santifiquei. Todas as áreas, Cristo é o Senhor de nossas vidas. Como nós entendemos que a área das artes também pertence a Deus, Ele nos chama a desfrutar e regozijar naquilo que Ele fez para o nosso aproveito. E muitas vezes a gente vai dizer: Olha, Senhor, isso aqui é impuro. Sim, de fato, a gente tem que fazer um discernimento o que é e o que não é de Deus, mas pelo seu conteúdo, não desprezando, porque é feita pelo ímpio. Nós devemos aproveitar, olha, foi um ímpio que fez, foi ídolos consagrado a ídolo, mas isso não tem autoridade sobre as nossas vidas. Devemos ter uma maturidade ao consumir isso, porque Deus santificou a área da arte. Deus santificou a área da arte e nos chama para desfrutarmos e aproveitarmos e regozijarmos nele.
Mas por que o ímpio ainda pode produzir coisas boas? Por duas coisas apontadas nas Escrituras. A primeira é porque foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E de alguma forma ele ainda reflete essa imagem e semelhança de Deus, mesmo sendo distorcida muitas vezes. Muitas vezes ele não entende e apresenta uma obra, mas não apresenta por completa, mas nós que fomos alcançados pela graça compreendemos essa mensagem. Como disse Pascoal Denot, o homem tem um vazio e ele é só preenchido por Deus. O homem tem um vazio que também ele se relaciona com a arte e a expressão que ele tem na sua vida. Por isso o ímpio pode produzir coisas boas. A segunda coisa, porque o ímpio pode produzir a coisa boa, se chama graça comum. Pela graça comum, o ímpio ainda pode produzir coisas boas. Como diz lá em Tiago, que toda coisa boa vem de Deus. Toda coisa boa vem de Deus para o nosso proveito. Mesmo que Deus use ímpios. E Deus mostra a sua soberania, usando até ímpios, para nos trazer coisas boas. Deus usa até o ímpio, aquele que se queixa, diz não se virei a ele, mas ele não entende que Deus usa e age como quer e do jeito que quer e muitas vezes já está usando ele para o nosso bem. Devemos entender que Deus aprecia a arte e Deus nos chama a apreciar a arte. Constantemente na Bíblia, Deus nos convida a nos regozijar na obra da criação, e essa obra da criação não se limita apenas em animais, em seres humanos, mas em todas as áreas. Deus criou a área da política, Deus criou a área do relacionamento, Deus criou a área da filosofia, Deus criou a área da música, das canções e da arte. E nos chama a nos regozijar, nos desfrutar nele, para que de fato podemos glorificar a ele. Fazendo um resumo, nós debatemos sobre música secular. Falamos que todas as músicas dentro da igreja devem ser direcionadas a Deus e somente a Deus. Agora somente a Ele. Tem músicas que são direcionadas na igreja que nós devemos rejeitar pelo seu conteúdo também. Nós devemos ter um discernimento se de fato está glorificando a Deus as músicas que estamos cantando dentro da igreja. Por outro lado, há músicas seculares feitas fora da igreja que a gente pode consumir sabiamente, discernindo o seu conteúdo, como nos está sendo nos dada e como a forma que é nos apresentada, e há músicas ruins dentro que traz aspectos imorais, que traz questões sexuais que nós devemos desprezar totalmente, ignorar isso, expulsar. Muitas igrejas não deixam você consumir, proíbe, justamente pelo um conhecimento medieval, que não deram acesso à Bíblia porque acharam que cada cara ia fazer a sua interpretação. De fato, há um amadurecimento da nossa parte, que a gente não está sabendo discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós percebemos isso porque muitas músicas que não glorificam a Deus estão entrando dentro da igreja. Muitas filosofias vãs têm entrado com tanta força no nosso meio, isso prova que nós somos imaturos em questão do Evangelho. Para nós termos um discernimento mais completo sobre essa questão de música, nós devemos voltar às Escrituras, voltar à Palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por isso nós devemos voltar a ela e ter as nossas consciências presas ao Evangelho. Porque se nós não tivermos Evangelho no nosso coração, não poderemos discernir e vamos cair em qualquer filosofia vã. Porque é até músicas que são fáceis ver questões imorais, questões que não glorificam a Deus, mas músicas que são tão sutis que nós precisamos de um discernimento maior. Esse discernimento é desenvolvido através da leitura e do conhecimento em Deus. Diz o que você achou do vídeo, se gostou ou não. Se você discorda ou concorda, o que você achou desse vídeo. Nós também pedimos, se inscreva, comente, compartilhe esse vídeo para que se chegue mais pessoas. Diz o que achou do vídeo, se gostou ou não gostou, se discorda ou discorda desse ponto, concorda nesse ponto, eu acho que você errou aqui, eu acho que você falhou aqui, acho que você acertou. Fala o que você achou do vídeo, se gostou, compartilhe, comente, curta e se inscreva no canal. Nós pedimos a sua ajuda para que esse canal venha crescer e venha chegar a muitas mais outras pessoas. Obrigado e fique na paz.